E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com outro vídeo sobre Robot Framework, na nossa playlist sobre testes de API com o Faker API, beleza? A gente chegou a falar um pouco sobre o Faker API em outros vídeos anteriores, mas foi só para ter uma noção do que era um teste de API, como que funcionava, etc e tal. Agora a gente realmente está trabalhando, fazendo um projetinho numa estrutura um pouco mais organizada, como a gente falou no último vídeo também. E vamos lá, tá? O primeiro endpoint que a gente vai trabalhar vai ser o endpoint de address, tá? Se a gente vir aqui então no Faker API, deixa eu achar o address aqui, é o primeiro, o address. A gente tem então esse endpoint que a gente tem que fazer a nossa requisição, e ele vai ter este retorno aqui, tá bom? Então aí a gente pode pensar em alguns testes que a gente pode fazer aqui, tá bom? Se a gente tivesse num contexto bem mais profissional e tudo mais, a gente teria todos os requisitos, uma história de usuário e tudo mais. Mas como não é o caso, a gente está usando para fins didáticos. Vamos olhar para os responses que a gente tem e vamos ver o que a gente consegue fazer, tá bom? O primeiro caso de teste que eu sugiro a gente fazer é a gente avaliar a quantidade de itens que a gente tem, tá? Então a gente consegue fazer isso para avaliar a quantidade de elementos. A gente pode também fazer olhando para latitude e longitude. Dessa forma, a gente consegue saber em qual hemisfério está esse endereço. Embora seja uma API aleatória, pode ser que os endereços aqui não vai dar certo, vai me cair nos Estados Unidos no hemisfério sul e lá para o leste, mas a gente vai olhar especificamente latitude e longitude, tá bom? A gente consegue fazer um teste bem legal para saber qual hemisfério que tá bom? Então eu acho que os dois testes que a gente pode fazer nesse caso é isso. E vamos lá, beleza? Então tá, antes de mais nada, vamos copiar o nosso modelo aqui. Vamos copiar ele. Keyword a gente não vai utilizar, né? Então podemos apagar já. E os settings, podemos apagar esse aqui, apaga esse. E beleza, temos tudo que vamos precisar. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos escrever os casos de teste, né? Eu tô com os nomes que eu coloquei aqui, vamos colocar então isso aqui, ó. Validação de elementos e validando em qual hemisfério está a cidade, beleza? São os dois testes que a gente vai fazer. Então, a gente pensar nesses testes, a gente pode então separar cada. Vamos olhar só o primeiro teste primeiro, tá? A gente pode separar então em duas coisas. A gente pensar no seguinte: temos que ter uma chamada genérica para esse endpoint que vai me retornar um resultado, tá? Então a gente pode ter um get endereço. Get endereço, beleza? E tá, por enquanto a gente vai colocar isso, um get endereço. E a gente vai querer fazer a validação, né? A gente pode chamar aqui de get. Opa, get endereço. Eu vou colocar aqui traço, validação, quantidade, tá certo? Quantidade. Beleza. Aí agora a gente tem que criar essas duas funções, né? Porque elas não existem. Então a gente vai ter que vir aqui no address e criar elas, tá bom? Então vamos vir cá e vamos vir aqui, vamos copiar as duas. Antes de mais nada, não, beleza, vou deixar copiado aqui já. A gente precisa também do nosso modelo aqui, né? E no nosso, opa, ainda não? Tá, Ctrl C, isso. O nosso modelo, beleza. O que que a gente vai usar no nosso modelo? Teste que a gente não vai usar. Variables pode ser que usemos, pode ser que não. Settings fica e beleza.
Então, esses três aqui, esses dois aqui são keywords, então eles vão vir para cá. Beleza? Então tá. Se eu vim cá, deixa eu pegar, eu tenho esse navegador que tá aberto aqui. Se eu vim cá e dar um pip freeze, vocês vão ver que eu tenho o robot instalado já, que era normal, a gente já tinha que ter. O objetivo não era mostrar a instalação nem nada. E a gente precisa do Robot Framework Requests, tá? Também. Então, se você não fez os vídeos anteriores que explica o básico de API, volta lá e a gente precisa instalar essas duas libs, tá? Então, beleza, eu estou instalado aqui, então a gente está apto para seguir. Quando a gente está falando de requests, né? A gente vai precisar, então, importar a library de requests. E a library de requests é esta daqui, ó. Libraries Request Library. Tá certo? Então tá. Agora a gente pode começar a fazer as nossas funções, tá? Então, tá, o que a gente vai precisar, né? A gente precisa criar uma sessão. Vamos lá, então, create session. Beleza? Create session. E vamos lá, aí a gente tem que passar algumas variáveis. A gente tem que colocar o alias, vamos chamar de, pode ser qualquer coisa, pode ser banana, mas vamos chamar aqui ó, de Faker API, tá bom? E vamos passar a URL base, que é, deixa eu pegar aqui, igual esta daqui, beleza? Faker API, opa, com HTTPS. Tá, de onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, ó, tá? Ó, esse primeiro pedaço, beleza? Onde a gente cria a sessão, tá? Agora o próximo passo é a gente fazer o get on session, tá? É o get on session que a gente usa. Então, get on session. E a gente vai passar alguns parâmetros para ele. Vai passar dois parâmetros, na verdade. A gente vai passar o alias e o URL, tá? O URL. Aí o alias vai ser esse mesmo. E a URL vai ser essa daqui, ó. Tá? Isso daqui. E depois a gente pode pegar e dar um log to console. Ah, beleza, tem que dar o log de console da resposta, né? Então a resposta é o response, né? Então vamos colocar aqui então response.json mais o espaço. E o response a gente tem que buscar ele aqui, né? Que é vai ser o retorno dele aqui. Vai ser isso. Certinho? Acho que tá certo. Vamos executar agora, né? Vamos esse aqui, get endereço. Ah, beleza, ó, não estou achando ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que referenciar o meu address aqui, então, tá bom? Aí eu tenho salvo isso aqui também, e é um resource, tá? Isso aqui. Aí, então, ó, a gente tem duas diferenças aqui já, tá bom? Quando a gente tá library do Robot Framework, a gente usa library, tá? Quando a gente tá... Não, isso aqui também acaba sendo uma biblioteca, tá? É um repositório. Quando é um repositório que você que criou, que está no seu código, você tem que referenciar o caminho dele. Então aqui é o caminho. O dois pontos barra é para subir um nível. E depois o resource address é para descer no caminho desse resource, tá bom? Então esse é o que parou de dar erro. E agora a gente pode pegar e executar esse código, tá? E para executar este código, vamos usar essa linha de comando aqui. Esta vamos executar. O address test.
Ah, porque eu tinha. Esse aqui, ó. Beleza, esse aqui tá errado. Tá, vamos executar de novo. E passou, beleza? Passou a meta response, JSON, tudo mais. Negócio de certificado, mas isso aqui não é nada não, tá? Então o negócio deu certo. Mas eu não queria que logasse isso aqui não, hein? Response JSON. Ah, por conta disso aqui, ó. Faltou isso. Eu quero que loga o corpo da mensagem. Aí, ó, beleza. Logou o corpo da mensagem. Status, tudo mais, latitude, longitude. Beleza, a gente fez um teste inicial. A gente fez o get endereço. Mas o get endereço não é só isso, né? Isso aqui, eu tenho que validar o endereço também, né? Só que para eu saber o que eu estou validando aqui, eu dependo um pouco do que veio daqui, né? Por que que eu dependo? Porque eu quero validar a quantidade, né? E a quantidade aqui a gente passou fixa. Primeira coisa que a gente vai mudar então, vamos colocar um argumento, tá bom? O argumento a gente põe dessa forma aqui. A gente vai escrever argument e vai... Opa! Vamos escrever argument e escrever e dar o nome para variável. Vamos chamar de quantidade, tá bom? E essa variável quantidade, ela vai vir aqui. Certinho? A gente não precisa dessa barra. Beleza, então a gente tem essa primeira variável aí. E o que que a gente vai precisar agora? A gente precisa mudar aqui agora, ó. Quantidade, ó, tá errado. Então, vou dar uma quantidade. Quantidade. Não precisa, igual eu já falei em outros vídeos, não precisa escrever o argumento e o valor dele. Poderia ser só o valor, se for todos na mesma ordem. Mas eu, particularmente, gosto de escrever para eu olhar e saber já o que está acontecendo. Então, por conta disso, eu sempre escrevo. Então tá, aqui a quantidade é 2, tá? Se eu executar de novo, vamos executar de novo. E me trouxe o total de 2, tá? Ó, então tem latitude e longitude aqui, latitude e longitude aqui. Beleza? Então tá. Ah, beleza. Mas aí, ó, vamos lá, beleza. Vamos olhar o get endereço, então. O get endereço, então, a gente já parte do pressuposto que eu quero validar a quantidade. Então, eu vou precisar também disso aqui, né? Dessa quantidade 2. Então, aqui já vamos criar ele com os argumentos, tá bom? Criamos eles com um argumento aqui. E o que que a gente quer fazer, tá? A gente quer varrer essa lista de... A gente vai varrer a lista? Eu acho que para esse caso a gente não precisa varrer a lista não, tá? A gente pode... Como ele já fornece pra gente pelo total, então a gente pode só pegar e ler um único ponto, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente precisa pegar a resposta que a gente teve e validar ela aqui, tá bom? Então a gente tem que alterar de novo a primeira linha. Então vamos fazer um return response, tá? A gente retorna a string que é melhor. Beleza. Se a gente está retornando aqui, então a gente tem que pegar isso daqui aqui, né? Então a gente vai precisar mudar essa linha também aqui, tá? A gente pode colocar qualquer nome. Posso colocar, por exemplo, tudo minúsculo. Response. Se eu estivesse trabalhando com BDD, não é legal fazer desse jeito, tá? Porque o BDD não ia conseguir ler desse jeito assim, colocar no o dado quando então e colocar isso aqui nesse lugar aqui, tá bom? Aí seria melhor a gente, em vez de a gente dar um retorno, a gente criar a gente setar essa variável como uma variável global do teste. Aí qualquer outra função dentro desse teste eu conseguir ver. Mas como não é o caso, a gente pode usar aqui e não tem problema. Então a gente vai também precisar criar outra variável, outro argumento aqui, tá bom? Aí vamos chamar esse, vamos pegar esse aqui, ó, get response response, isso aqui vai chamar. Aí a gente tem que mudar agora aqui, get response, beleza. Pegamos isso aqui
e mudou, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente quer pegar o JSON que está dentro dessa string aí e validar ela, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma variável, pode fazer uma var aqui, que ela vai fazer um set variable, e ela vai pegar de onde? Ela vai pegar esse get response ponto .json, e aí a gente tem que pegar, a gente tem que ver agora o JSON, tá? Olha só, aqui no total, que é onde a gente consegue ver o valor, tá? A gente poderia fazer o quê? A gente poderia varrer essa lista, ver quantas vezes aparece, sei lá, por exemplo, o ID, e a gente ia ter a gente podia fazer, gerar um contador e tudo mais. Se eu não me engano, tem vídeo anterior que eu fiz isso para validar a quantidade. Então, corre lá, dá uma procurada que você, com certeza vocês vão achar, tá bom? Se não achar também, dá um grito aí que eu posso refazer esse exercício de outra forma para a gente exercitar isso, tá bom? Mas a gente consegue pegar pelo total, então a gente vai usar o que a gente tem, tá? Então aqui a gente vai pegar então total. 4, 2 vezes. Total, beleza? Aí a gente, como isso aqui ele vem com uma string comum, ele vai vir como um número, acho que ele vem como um número, tá? Então, eu vou converter isso daqui para string. Convert to string, o var de var, né? E aqui a gente vai fazer um should be equal. Should be equal a quantidade. Então, o var tem que ser should be equal a quantidade que você tem. Tá certo? E vamos testar isso aqui para ver se a gente não fez nada de errado. E passou! É isso mesmo? Olha só a quantidade de elementos. Vamos dar uma olhada agora aqui, então, no nosso result. Então, ele fez o get endereço, pegou 2 e veio aqui no contador should be equal e 2 igual a 2. Então, deu certo, tá? A gente conseguiu fazer funcionar esse primeiro teste de validação de quantidade, tá? Então, esse primeiro teste é isso. Vamos agora fazer o nosso segundo teste, tá bom? Fechar isso e fecha isso. E vamos para o segundo teste. Esse teste que vai ser mais legal, tá bom? Ah, aqui, claro. Se eu quisesse jogar mais números aqui dentro, eu quero validar outras coisas. Eu conseguia pegar e só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar isso daqui e já colocar os números e rodar, tá? Aí se eu pegar e rodar aqui, executou todos com sucesso. Deu essa falha por conta que isso aqui não existe ainda, tá? É que ele tá sem keyword. Então tá. Vamos então agora fazer essa parte aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar também pegar um get endereço. E agora o que vai ser diferente vai ser a próxima parte aqui. A gente vai precisar de a gente pode pegar esse nome que eu deixei reservado aqui, que vai ser isso aqui, ó. Get endereço, validação, localização. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Como eu já sei o que a gente vai precisar, que vai ser a quantidade, porque a gente pode estar buscando um monte de nomes, um monte de endereço e tá querendo saber de cada um deles. Então a gente vai trabalhar sempre com isso, já que é uma lista, então a gente vai trabalhar com for agora. A gente vai fazer um iterador para a gente conseguir validar para cada um dos elementos, tá bom? Então vamos copiar isso aqui para cá, copiamos isso para cá e vamos dar uns enters aqui. Beleza, agora nessa parte de validação, localização, a gente vai precisar, vamos pegar os argumentos
A gente vai ter aqui então. Opa, não precisa desse monte de espaço. Não, né? Só isso aqui. Beleza. A gente vai pegar então o arguments, quantidade, né? Quantidade. E o get response. Vai ser esse aqui. Get response. Beleza? Então tá. A gente tem essas duas coisinhas aí. Então tá. O que que a gente precisa fazer agora? Primeira coisa, a gente tem que pegar a informação da data, do data, né? Se a gente pegar e vir aqui, toda a informação tá aqui dentro do data. A gente vai ter que fazer um- uma variável que vai pegar isso daí. Então vamos criar ela aqui. Então var set. Opa, desse jeito não dá não, né? Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aqui em vez de total é data, tá? Isso aqui é data. Então tá, essa é a variável primária. E agora a gente tem que fazer um for, tá? Tem que fazer um for de i em range do que? Da quantidade. Em range da quantidade. E agora a gente vai colocar tudo que a gente precisa aqui dentro, tá? A gente pode fazer um negócio que eu gosto de fazer, que é isso aqui, ó, só para a gente ter uma noção de qual interador que a gente tá, já que a gente está falando em termos de teste aqui, tá bom? Se a gente tivesse olhando como... Não, tá errado ainda. Deixa eu ver, pronto. Meio bugado esse negócio. Se a gente tivesse falando em termos de execução, não precisa desse monte de log não, mas já que a gente está falando em termos de teste, é bom para a gente ver o que está acontecendo, ó. Logou 1, 2, 3 e 4. Beleza, agora a gente tem que criar as variáveis latitude e longitude, né? Porque é o que a gente quer verificar. Então, latitude, latitude e o longitude, beleza? Aí aqui vai ser igual. Opa, eu tô criando no lugar errado. Aqui, ó, latitude e longitude. Vai ser em tempo de execução, tá certo? Aí vamos pegar esse set variable aqui. Tá. Aí aqui é o data. Como a gente está falando que ele vai estar inteirando, então a gente vai ter o, o número da iteração, que vai ser isso aqui, i, tá certo? Isso desse jeito. E agora aqui o latitude. Latitude. A gente só precisa fazer isso, tá, gente? Porque a gente tá em uma... Porque é uma lista. A gente vê que claramente que é uma lista. Se fosse uma lista de um único elemento, ou seja, a gente ia ter que colocar também a posição zero, tá bom? Se não fosse uma lista, aí beleza, a gente poderia, se tipo, não tivesse essas chaves aqui e só fosse possível buscar um único por vez. Mas não é o caso. Então a gente tem que fazer essa iteração aqui, tá? Longitude, tá escrito errado também, ó. Longitude. Tá, agora eu vou fazer a mesma coisa para longitude, tá? Só que aqui a gente muda para longitude. Com isso a gente já consegue pegar latitude e longitude. Se a gente quiser dar um log aqui neles, para log to console, latitude e longitude, só para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Ó, me trouxe todos, tá? Dos 5 elementos.
certinho? Agora, o que que a gente quer fazer? Que a gente quer validar se a latitude e a longitude é de um país do hemisfério sul, norte, leste, oeste. Então, a gente vai precisar criar uma validação para latitude e longitude, tá? Então, a gente pode pegar e criar aqui uma validação da latitude, e uma validação da longitude, tá bom? Só que, se eu colocar aqui dentro isso, vai ficar muito bagunçado, ficar muito complexo. Porque eu estou colocando mais complexidade ainda dentro dessa função de validação. E, na verdade, a validação da longitude me retorna uma coisa, a validação da longitude me retorna uma coisa, e junto eu consigo validar a localização. Então, para esse caso aqui, faz sentido a gente criar outra função para a gente dar um não extremo às vezes não é muito bom de encapsulamento. Alta. Não, encapsulamento é bom, desde que não seja muito. O que é muito ruim é a acoplagem. Isso aqui não está acoplado, mas a gente vai encapsular essa função de latitude, né, aqui, tá bom? Latitude e longitude. Então a gente vai criar duas funções, tá? A gente vai criar as funções de validação de latitude e validação de longitude, tá? Que vão ser essas duas. E elas têm que me retornar alguma coisa, né? Elas têm que me retornar. Se é norte, sul, leste, oeste, tem que me retornar alguma coisa. Então, partindo desse pressuposto, esse teste aqui, essa parte aqui dentro, ela meio que está pronta, né? O que eu preciso agora fazer é aqui fora, eu tenho que criar essas duas funções aqui de fora agora. O validação latitude, que vai receber a latitude como argumento. Vamos fazer um argument. Nossa, eu cliquei numa teclado aqui, ele tá piscando igual doido. Deixa eu mudar aqui. Aí, tá normal agora. Então tá, é um arguments. Sumiu, né, minha latitude. Da latitude. Que tudo errado. Meu Deus. Aí, tab. Tá, vou fazer o seguinte, vou copiar este daqui. Tá, vai ter desse jeito, só muda isso aqui pra longitude. Beleza? Tá, fechou. Agora a gente tem os dois, latitude e longitude, a gente quer validar eles. E por que que tá dando errado? Ah, porque tá com o nome errado aqui. Beleza. Validação, longitude. Não pode ter nomes iguais. Tá? O que que a gente quer fazer aqui então? A gente quer validar se é norte ou sul. E como que a gente faz isso? É, o latitude é a que vai falar se vai ser norte ou sul. E longitude é o que vai falar se vai ser leste ou oeste, tá bom? Então, se latitude for maior que zero, ela é norte. Se latitude for menor que sul, ela é zero. Se for igual, tá em cima da linha do Equador. E para longitude, a regra é, se for maior que zero, é oriental, ou seja, lá para o lado da Ásia, lá leste. Se for menor que zero, é ocidental, que é do nosso lado aqui do Brasil. E se for zero, está em cima do meridiano de Greenwich, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, que é basicamente agora fazer condicionais, if else, tá bom? Então vamos lá. If latitude maior que zero, a gente vai ter uma condição aqui. A gente vai ter agora um else if latitude menor que zero. Vamos copiar esse PES aqui. E a gente vai ter um else. Se não cair nenhum desses, é porque está no else. E PES execution aqui. Beleza? É isso que a gente tem. A mesma coisa vai fazer para o longitude. Tá? Deixa eu deixar copiado aqui. Depois a gente mexe nisso.
Então tá, o que que vai acontecer então? Se for latitude maior que zero, então eu posso colocar para logar aqui no console, mas o interessante é esse daqui, ó. Eu posso colocar para logar para a gente ver, mas o que a gente quer fazer é isso aqui, ó, um return. Return set variable e o hemisfério norte, tá? Então a gente está setando uma variável que a gente quer retornar, tá certo? E aqui então a gente vai ter que criar o return, né? A gente pode pegar o return daqui, ó. Return, aqui return, vai retornar isso aqui, beleza? Então se eu marco zero, a gente já colocou que vai vir aqui. Se for menor que zero, aí a gente vai ter este e este, tá, beleza. Então agora a gente vai mudar aqui, ó. Se for menor que zero, a gente vai colocar que vai ser sul, sul. E se não for nenhum dos dois, a gente vai colocar em cima da linha do Equador. Em cima da linha do Equador. Tá certo? Certinho. Vamos então por enquanto. Não, vamos terminar isso aqui, que vai ser melhor. Eu vou copiar agora esse aqui que tá certinho, porque a base vai ser basicamente essa. O que a gente vai fazer? Vamos mudar latitude por longitude. E aqui, o hemisfério desse aqui é oriental. E aqui é ocidental. Ocidental, tá? E aqui em cima da linha do Equador, nossa, esse nome, para mim é difícil o nome. Em cima do meridiano de Greenwich. Beleza. Temos isso aqui certinho, vamos também colocar nosso return. E deu nosso return aqui, beleza? Então a gente tem nosso return, a gente tem nossa latitude, só que a gente não vai querer ver isso agora. A gente vai criar a resposta latitude e a resposta longitude, tá bom? Vamos salvar e vamos executar. Vamos ver o que vai estar retornando para a gente, se a gente já conseguiu concluir nosso teste. Tá? Ó, deu certo, ó. Então, hemisfério sul com o hemisfério ocidental, hemisfério norte com o hemisfério ocidental, sul com o ocidental. Caiu só coisa do ocidente, hein? Só coisa negativa aqui que é do lado do ocidente. Mais uma coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser que faz para nós não vai fazer tanto sentido já que é aleatório, mas é legal se eu estivesse pensando em alguma coisa bem comercial, profissional e tudo mais, né, que vai ter tudo certo. É aqui a gente colocar o país, né? Então a gente põe um country aqui. E aqui country também. A gente pega põe aqui, ó, country. E é isso, vamos executar agora aqui. Vamos ver o que vai retornar. E pronto, ó. Mandou o país pra gente e o hemisfério, ó. Tanto que se você ver aqui, ó, aqui tá dando Bulgária, que é Europa, como hemisfério sul, e Venezuela, que é hemisfério sul como hemisfério sul mesmo. Então você vê que esses valores aqui estão aleatórios. Mas o que importa é que a gente conseguiu fazer essa validação, tá? Então, recapitulando, para essa aula é isso. A gente conseguiu fazer dois testes para testar essa API, tá? Aí só recapitulando aqui, a gente criou o nosso teste aqui no test case, nessa seção de teste, a gente importou nosso repositório de funções e com isso a gente conseguiu chamar cada método e organizar eles de forma que a gente conseguiu executar nosso teste. Aí aqui dentro do nosso repositório a gente criou nossos métodos de modo a eles serem reutilizados para outras coisas dentro do contexto de endereço, tá? Então, se eu precisar usar
alguma outra coisa de endereço, eu vou ter um get endereço aqui que já vai fazer a busca e eu teria que implementar só a parte de validação. E provavelmente vai funcionar assim para os outros métodos também, tá bom? Então, na aula de hoje foi isso. Muito obrigado quem continuou até aqui. E no próximo vídeo tem mais, a gente vai trabalhar com outros endpoints aí, tá bom? Valeu, pessoal!